em Betânia, João capítulo 12. João capítulo 12, gente, vamos lá. E diz o São em Betânia: foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, que falecera. Então, estava Lázaro, o que falecera, e a quem ressuscitara dentre os mortos. Nós observarmos, Jesus, ele é o nosso exemplo, não é verdade? E o próprio Jesus na terra, ele passou pela morte. Só que o que, gente? Jesus passou pela morte e ressuscitou. Ele veio como exemplo para nós em tudo, não é verdade? Então, como exemplo, ele mesmo foi para a morte, mas ele ressuscitou o terceiro dia. Então, ele mostrou para nós que nós passaremos para a morte, mas nós teremos a vida eterna, se nós estivermos em Cristo Jesus. Então, o próprio Cristo, Filho de Deus na terra, ele passou pela morte, ele mostrou que aquele corpo foi ali sepultado e ele ressuscitou num corpo de glória, num corpo, que não iria mais para a morte, isso que eu quero dizer. E ele mostrou para nós que nós somos vencedores na morte. Então a gente tem que tirar esse entendimento que morreu, acabou. Você está em Cristo, não, acabou a tua vida aqui na terra. Acabou o quê? As tuas batalhas aqui na terra. Aquele que morre em Cristo Jesus, ele já é mais do que vencedor, não é verdade? Então, a gente tem que colocar esse pensamento. Vamos aqui continuar. E fizeram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia a Lázaro e era um dos que estavam à mesa com ele. Então, Maria, tomando um arretel de unguento de nardo, eu amo essa passagem, puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro de unguento. Olha que lindo. Maria não era santa não, gente. Essa Maria aqui, ó. Então Maria, tomando o arretel de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus. Olha só, eu estava cantando louvor aqui, quando chegarmos no céu, que ela fala, tocar no rosto do Senhor, no corpo do Senhor, nós podemos tocar no Senhor, ver o Senhor, face a face. E eles aqui viram Jesus, eles viram. E além de ver, eles podiam tocar. A mulher do fluxo de sangue tocou nas orlas de Jesus, nas vestes de Jesus. Maria já tocou nos pés. Mas eu quero dizer uma coisa para você que o Senhor diz na palavra dele. Bem-aventurado foi aqueles que não viram, mas creram. Porque quando Jesus estava na terra, gente, muitos o viram, mas nem todos creram nele. E hoje nós somos o povo que não vimos a Jesus, mas nós cremos a Jesus. Então você é bem-aventurado. Me lembrei agora do Luiz, que chegou aqui pedindo oração por quebra de maldição. Se você entregou tua vida para Jesus, você é bem-aventurado, você já não é mais maldito, porque entregou tua vida para Jesus, as maldições são quebradas. Através de Jesus na tua vida, maldição não tem repouso, macumbaria, feitiçaria, isso não vai poder estar na tua vida. Por quê? Porque Jesus está na tua vida. Eles podem até nos atingir um pouco, mas o Senhor vai limpando, vai curando, vai livrando, vai tirando tudo aquilo que não é para estar na nossa vida. Por quê? Porque nós somos benditos, nós somos abençoados. Você tem que colocar no teu pensamento aí que você entregou tua vida para Jesus, então você é uma bênção. Não é porque você não tem riqueza. Gente, as pessoas acham que porque não tem riquezas, são infelizes. Não, você não tem riqueza, mas como eu digo, Jesus, eu não tenho ouro nem prata, mas eu tenho o Senhor, que vale muito mais do que o ouro e da prata. Então, gente do céu, louvado seja o nome do Senhor. Eu sempre digo para o Senhor, Senhor, Tu és a minha riqueza, Tu és a minha riqueza, Tu és o meu tesouro, Tu és tudo que eu preciso. Então, louvado seja o nome do Senhor. Aqui eles viram, Maria tocou nos pés de Jesus, chorou nos pés de Jesus, enxugou os pés do Senhor com o seu cabelo.
ungiu os pés de Jesus, mas nós não vimos a Jesus, mas nós cremos nele. Então, nós somos bem-aventurados, porque ele mesmo disse, bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Porque muitos viram a Jesus na terra, mas nem todos creram nele. Não foi isso? Tanto é que entregaram ele para a crucificação, porque nem todos creram que ele era o Filho de Deus, que ele era o Messias, que ele era aquele que seria enviado para a crucificação para libertar o seu povo. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos continuar aqui. Então ele diz, então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não deu aos pobres? Aí Judas, né, que era aquele que cuidava do dinheiro, ele disse: por que não vendeu esse unguento? Pelo amor de Deus, gente. Olha só, se você encontrasse Jesus, você ia estar preocupado com o dinheiro ou você queria agradar Jesus? Você estaria preocupado, não posso usar isso, não posso servir a Jesus porque vai faltar, não posso dar isso para Jesus porque vai faltar para os pobres. Era assim que você ia agir? Tenho certeza que não. Se Jesus estivesse na presente, a gente ia querer servi-lo, a gente ia querer dar para ele tudo de tudo que a gente pudesse dar, não é verdade? Mas Judas, não. Judas, olha só como que Judas já mostrou ali o coração dele, né? Judas era discípulo, gente. Era discípulo, mas estava preocupado com o quê? Com dinheiro, gente. Com dinheiro. Ele não estava ali porque ele adorava o Senhor, porque ele queria aprender com o Senhor, porque ele queria servir ao Senhor. Maria foi lá servir ao Senhor com unguento. Escute, então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiro e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isto não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Então, ele estava ali preocupado, né, em vender o óleo, o azeite, o unguento, mas para servir os pobres, mas não era não, era porque ele ia pegar aquele dinheiro para ele não ia servir pobre coisa nenhuma, tá entendendo? Então, tem muitas pessoas, né, que é assim, e falam de Jesus, diz que tem Jesus, e ando com Jesus, porque Judas andava com Jesus, mas só que o interesse deles é o dinheiro, não é os pobres, não é os necessitados, não é aquele que precisa mais do que ele, não é verdade? Do que ela. Então a gente tem que entender, gente, porque tem muitos que têm esse coração de Judas, que não querem ajudar os pobres, que não estão nem aí para os pobres, só querem saber do dinheiro, do dinheiro. E Judas era esse, que ele não estava preocupado com os pobres, mas com o dinheiro que ia para o bolso dele. Disse, pois, Jesus: deixai-a, pois para o dia da minha sepultura guardou isto. Então aqui, Maria, ela já estava preparando o Senhor, né? Ungindo seus pés, porque ele mesmo falou que era para a sepultura dele. Interessante, né? Que estávamos aqui falando de morte, do luto, da dor, da morte, da partida do nosso ente querido. E o próprio Jesus passou por isso. O próprio Jesus teve, né, que ir para a morte, mas ele venceu a morte e vive e reina para sempre. O nosso Jesus não está morto, ele está vivo. Então você que o Senhor colheu, o teu parente, alguém da tua família, o Senhor veio dizer para você aqui nessa noite, eles não estão mortos, eles estão vivos. Eles venceram a morte, porque aquele que está em Cristo Jesus, ele vence a morte. E esse entendimento que nós temos que ter é muito difícil, né, gente? Eu digo isso por mim, é difícil isso. Mas o Senhor, ele até nos prepara para isso. Ele nos prepara, né? Ele nos consola, ele nos ajuda a entender. Meu Deus do céu, as pessoas, Deus escolheu. Eu estou aqui com muita saudade, choro até hoje de saudade. Escolheu que a gente não vai amar, que a gente não vai sentir saudade, tá entendendo?
Então não importa se foi ontem, se foi hoje, se faz quantos anos, a gente ama, a gente sente saudade de quem ama, não é verdade? E eu digo para vocês, quanto mais os anos passam, mais a saudade aumenta. Mais a saudade aumenta, gente. A única coisa, a diferença é que a gente vive ocupado com as coisas de Deus. A gente tem a nossa vida, a gente ora, né? A gente tem o consolo do Espírito Santo. Mas quanto mais o tempo passa, mais aumenta a saudade dos meus pais. Não é porque faz muitos anos que eu vou deixar de lembrar deles. Não, pelo contrário, eu tô com muita, muita saudade deles. Tá entendendo? Então, aqui vamos continuar. Ora, ele disse isto, disse, pois, Jesus, deixai-a, pois para o dia da minha sepultura guardou isto. Porque os pobres sempre os tende convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Então, ele estava falando, né? Ele estava falando que os pobres iam continuar, porque já estamos no final do tempo, Jesus está voltando, Jesus está colhendo os muitos, né? Deus está preparando muitos e levando o que não vão suportar, o que vai acontecer. Então, o que a gente tem que colocar no nosso coração é que eles não estão mortos, foram com Cristo Jesus, faça como eu, apenas viajou. Foram primeiro do que nós para casa, daqui a pouco a gente vai também. Então, louvado seja o nome do Senhor, vamos alegrarmos, né? Vamos alegrar porque são salvos. Agora, se não tivesse ido com Cristo, aí sim, né, a gente poderia ficar triste. Mas a gente sabe que foi com Cristo, então a gente se alegra também com o Senhor, porque já estão com o direito da vida eterna. Aquele que está em Cristo Jesus, ele já tem o direito da vida eterna. E os que já se foram, já venceram, né? Venceram. Dize, pois, Jesus, deixai, pois, para o dia da minha sepultura, guardou isto, porque os pobres sempre os tende convosco, mas a mim nem sempre tendes. Olha só esse exemplo de Jesus, gente. Jesus, ele deu um exemplo aqui, né? Ela estava ungindo os pés dele para a sepultura. E o que foi que ele falou? Os pobres vocês sempre vão ter, mas Jesus não iria estar mais com ele. Então, o que você tem que fazer? Você que tem a tua família aí, cuida da tua família, ama a tua família, alegra teu marido, alegra teus filhos, faz por eles enquanto eles estão vivos. Porque olha só esse exemplo que Jesus disse. Ele disse aqui, né? Que ela estava ungindo os pés dele, os pobres iam ficar, mas ele daqui a pouco não estaria. E era como se ele dissesse, deixa ela fazer por mim, porque agora é o momento que ela pode fazer por mim, né? Ungir os pés do Senhor. Então é isso que nós temos que fazer. Dê amor o quanto você pode dar. Quanto teu pai está vivo, quanto tua mãe está viva, teus filhos estão vivos, teu esposo está vivo, tua esposa está viva. Então, enquanto aí esses que você ama tá aí vivo, não fica perdendo tempo brigando com teu pai, discutindo com a tua mãe, não fica perdendo tempo, né? A gente tem que se esforçar, né, gente? Eu estava hoje evangelizando, atendendo uma jovem, e ela estava falando, né, que ela não aguentou, ela fez guerra com quem não devia fazer guerra. É o mal do ser humano, né, gente? É o mal que a gente temos que dominar na nossa vida. Por isso que eu digo que a maior luta é contra a nossa carne. Não é contra os outros, é contra a nossa carne, né? E aí ela estava falando, ela fica escutando a live na madrugada, e ela estava falando que ela errou porque ela caiu ali na guerra. Ela foi discutir com a outra pessoa, ela sabendo que não era para fazer isso, entendeu? Então, você que tem aí a pessoa do teu lado, faça tudo que você pode por ela. Ame, se alegre, né? No dia que Deus escolheu, você não vai ficar ali com aquela culpa, não vai ficar com aquele sentimento, né? Eu não fiz nada pelo meu pai, eu não fiz nada pela minha mãe, eu não fiz o que eu devia, eu não amei o quanto eu poderia amar, né? Então é isso que você tem que fazer. Graças a Deus, eu amei o meu pai o quanto eu pude amar. Eu amei a minha mãe enquanto eu pude amar. O meu pai, quando Deus escolheu, estava eu e ele no hospital. A minha mãe, quando Deus escolheu, eu dei banho nela.
Dei banho nela, orei nela, ungi e disse para Deus: Deus, ela é tua. Eu saí de casa e eu disse para Deus: não quero ver tu colher ela. Eu disse para Deus que eu não queria ver ele colher minha mãe, porque eu tinha visto, né, ele colher o meu pai e aquilo me marcou muito. Então eu disse para o Senhor: Senhor, eu não quero ver tu colher a minha mãe. Dei banho nela, vesti a roupinha dela, ungi, orei e eu disse: Senhor, ela é tua, ela é tua. E saí para minha outra irmã ficar com ela. E o que Jesus ele quer que você faça pelos seus, enquanto você pode. Tá vendo? Porque depois pode chegar o dia que essa pessoa não pode mais estar do teu lado. E você vai ficar com aquele pensamento: eu poderia ter feito mais. Eu poderia ter cuidado mais, eu poderia ter dado mais amor. Então, é isso que o Senhor aqui estava falando, que os pobres iriam continuar. Às vezes você deixa de ficar com a pessoa que tu amas para ir fazer algumas coisas, estar com outras pessoas, né? E é isso que o Senhor está falando aqui. Os outros vão continuar, mas vai chegar o dia que a tua família não vai estar mais do teu lado. Então, quando a tua mãe disser: não sai, não vá, fique com a tua mãe, né? Quando a tua esposa está falando: não sai hoje, fica comigo, faça isso. Estamos entendendo? Então, ame enquanto se pode, ame enquanto as pessoas estão perto da gente. Tua família está perto de você, entendeu? Vamos lá continuar para encerrar, porque os pobres sempre tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. E muita gente dos judeus soube que ele estava ali, então foram não só por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro. Os curiosos foram porque queriam ver Lázaro, que tinha sido ressuscitado, né? Interessante que nem todos se chegavam a Jesus por ele. Este aqui foi um momento que nem todos que estavam ali era para ver Jesus, mas era para ver já o Lázaro que tinha ressuscitado. E é assim, às vezes as pessoas estão dentro do templo, mas nem todos vão por Jesus. Vão para ver pregadores, vão para ver levitas, vão para ver ali o que acontece dentro do templo, mas não vão ver a Jesus. Então a gente, quando a gente sabe, né, que o Senhor está presente, a gente tem que ir ver Ele. Quando você vai para o templo, você não tem que ir ver os outros, você tem que ver a Jesus através da palavra, através da oração, através dos louvores. Como a irmã foi usada para mim aqui com louvor, que ela insistiu aqui para me colocar. Eu fiquei só observando, né? Ela repetiu, eu digo: vou procurar o louvor da irmã. E esse louvor falou muito comigo. E é assim, o Senhor estava falando através do louvor, estava presente e falou comigo através do louvor pela irmã da rolagem. Então, e muita gente, os judeus, soube que ele estava ali, então foram não só por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ressuscitara dentre os mortos. E os principais dos sacerdotes tomaram a deliberação para matar também a Lázaro. Ali o sacerdote, né? Pelo amor de Deus, o sacerdote ali, em vez de estar do lado de Jesus, era contra Jesus. O sacerdote, em vez de estar adorando Jesus, estava contra Jesus. O sacerdote, em vez de estar do lado do Senhor, eles queriam matar tanto ao Senhor Jesus como aqueles que estavam com ele. Eram sacerdotes, hein, gente? Sacerdote. E aí, escute, porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. Então, eles queriam matar a Lázaro por causa que Lázaro, né, Jesus tinha ressuscitado Lázaro, e através disso, muitos estavam crendo em Jesus. Essa semana, gente, uma irmã foi abatida por uma pessoa dentro da igreja. A irmã, com sede de cultuar, sede de congregar, chegou lá alguém, né, participante da igreja, do trabalho da igreja. A irmã estava doente, aí a outra superior disse que ela estava doente por causa do pecado do passado, gente, pelo amor de Deus. Aí a irmãzinha ficou triste,
Entendeu? E então a gente vai para o templo não é para ficar triste, a gente vai para o templo para receber a palavra, para receber o conforto, o consolo, perdão, não é verdade? Perdão. A irmã já tinha pedido perdão, a irmã já tinha se arrependido, a irmã estava querendo ter uma vida nova com o Senhor, aí alguém lá, né, do poder lá de dentro, foi lá para bater a irmãzinha. Lá vem a irmã para o meu lado, né? E eu disse: minha filha, pelo amor de Deus, nem todos que dizem Senhor, Senhor, estar no Senhor. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino do céu. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, obedecem ao Senhor. O Senhor já perdoou teus pecados, já esqueceu teus pecados e já está te dando uma vida nova, né? Então, o nosso tempo de ignorância, gente, Deus perdoa. Mas aquilo que nós conhecemos agora, na hora da palavra, aí é outra coisa. Mas o tempo da ignorância, ele é perdoado e esquecido, não é verdade? Então, louvado seja o nome do Senhor e graças a Deus a irmã ficou em paz. Para você ter uma ideia, ela estava com dor na nuca. Por quê? Porque a palavra daquela pessoa abateu a irmã, entristeceu a irmã. Mas eu disse: minha filha, ore, ore e peça para o Espírito Santo te conduzir a um lugar a qual você vai ser dirigida pelo Espírito Santo, que alguém lá vai cuidar de você. Porque dentro do templo, gente, é o joio e o trigo, né? A gente sabe disso. Mas você nunca pode ir para o templo achando que você vai encontrar só perfeitos. Você não vai encontrar perfeito. Mas você vai encontrar alguém que Deus vai colocar na tua vida para cuidar da tua alma. Quando eu fui para a igreja, Deus colocou uma pessoa para cuidar da minha vida. Me ensinou a palavra, né? Orava comigo. Tudo que eu pedi, que eu não sabia, me ligava para ela, como vocês fazem comigo, né? Ligava para ela, perguntava explicação, pedia orientação. E hoje eu sou o que sou, eu agradeço muito a essa mulher. Deus já acolheu ela. Para mim é como fosse a minha mãe, que me ensinou ali os primeiros passos com Jesus, né? Segurou na minha mão para mim aprender a engatear, né? Porque quando nós entregamos nossa vida para Jesus, gente, nós somos que nem um bebê. A gente não sabe nada, eu não sabia nada. Aí você tá lá querendo ter o perdão, querendo ser nova criatura, chega alguém para te entristecer e abater, para te tirar da presença de Deus. Então, a irmã querendo um lugar para congregar, para participar em comunhão, já escuta uma palavra dessa, lá a irmã fica triste. Aí eu disse para ela: ore que Deus vai colocar alguém que vai cuidar da tua vida naquele lugar. Sempre Deus coloca alguém para cuidar de você no templo, sabia disso? Sempre Deus vai colocar alguém que é diferente para cuidar de você. Quando eu fui para a congregação, gente, tinha uma senhora. Ela era obreira da igreja. Meu Deus do céu, ela estava na porta. Nunca esqueço, como se fosse agora. E quando eu cheguei na igreja, no templo, ela estava na porta e deu aquele sorriso, bem-vinda, irmã, e me deu um abraço. Ela me deu um abraço com muito amor, gente, que aquele abraço dela fez eu viver com ela até Jesus escolher. Eu não saí de perto daquela irmã. E não saí, eu evangelizei com ela, orei com ela, vivia na casa dela, fazia obra junto com ela, ia para a vigília junto com ela. Meu Deus do céu. E Deus colocou ela para cuidar da minha alma ali naquele templo. Então é isso que você tem que ver. Deus vai colocar alguém que vai cuidar da tua alma. Ela era uma obreira, sabe, simples, mas cheia de amor. E o amor dela, gente, nunca me tirou de perto dela. Até Jesus já acolheu, mas até hoje tenho contato com a família dela. Até hoje o amor dela está aqui no meu coração. Eu sou grata à vida dela. Então, quando você for para o templo, Deus vai colocar alguém que vai cuidar de você com muito amor. Vai te dar o abraço que ninguém te dá. Vai te entender, vai te ensinar aquilo que você não sabe. Tá entendendo? Vai te dar a mão para caminhar os primeiros passos do caminho, né? Com Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, entendemos a palavra? Entendemos a palavra, gente? Que o próprio Jesus, ele passou pela morte, mas ele venceu a morte.
Nós passaremos pela morte, ao menos que a gente seja arrebatado, né? Se a gente for arrebatado, ninguém vai viver a morte. Mas o próprio Jesus passou pela morte, mas ele venceu a morte e ele está vivo. Então, todos aqueles que estão em Cristo Jesus, que morrem em Cristo Jesus, eles não estão mortos. Coloque isso no teu coração. Coloque isso no teu coração, não deixa ninguém tirar. Então nunca olhe para aqueles que já se foram como se eles estivessem mortos. Faça como eu. Viajou primeiro do que eu, voltou para casa, voltou para o Pai, né? Nós vamos voltar para nossa casa, gente. Nós vamos voltar para a nossa pátria. Nós vamos voltar para, né, para o nosso reino, para o reino de Deus, né? Você não é desse reino, você não é desse mundo, eu não sou desse mundo. Nós vamos voltar para a nossa pátria. Então a gente tem que estar preparado para voltar. A gente tem que estar preparado para voltar e a gente tem que estar preparado quando o Senhor levar um dos nossos. Não, Senhor, na hora nós vamos chorar. O luto, gente, o luto não tem esse que na Bíblia que não viveu o luto. Não é pecado viver o luto, não é? Uns viveram 30 dias, outros viveram 40, né? E se você estudar a Bíblia, ali cada um teve o seu tempo de luto. Isso não é pecado. Mas a gente não pode ter esse pensamento que estão mortos, mas sim vivos, vivos. Então, para você que está aí de lutos, eu quero dizer para você fazer uma coisa. Sabe o que você faz? Cuida dos que estão vivos. Ame esses que estão perto de você. Na verdade, precisa, gente, estar firme na nossa fé. Porque a gente sabe que não tem sido fácil, né? Para muitas famílias. Só eu sei as orações que me mando, eu só sei as pessoas que me procuram pedindo oração, pedindo uma palavra de Deus, as famílias, né, que eu visito. E só eu sei o que eu escuto todos os dias. E não está fácil. Não está fácil, mas eu quero dizer para você que Jesus está com você. Ele está segurando a tua mão, ele sempre vai colocar uma pessoa sendo boca de Deus para você. Seja como for, seja através de uma oração, seja através da palavra de Deus, seja através de um louvor, seja através de uma criança, ou até de pessoas que nem sequer são cristãs, mas são ainda assim boca de Deus para falar com você. Tá entendendo? Que Deus abençoe a todos.